Graça e paz, igreja. Grande prazer e honra estar aqui com os irmãos para meditar, ser mensageiro de Deus aos nossos corações nesta manhã. Convido a igreja a abrir as Escrituras no texto segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. E nós faremos a leitura a partir do versículo 33. Mateus 21, 33. Assim diz as Sagradas Escrituras: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, contudo, buscassem prendê-los, temeram as multidões, porque esta o considerava como profeta. Até aqui a leitura das Escrituras. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor para esta mensagem. Deus e Pai bendito, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estarmos juntos como igreja do Senhor nesta manhã, e aqui na Tua casa, livremente poder abrir a Tua palavra, ler, cantar louvores a Ti, e agora, ó Deus, ouvir a Tua voz. Use o Teu servo para falar aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor mesmo fale a nós através dos Seus lábios. Que nenhum som saia pela sua boca, ó Deus, senão única e exclusivamente, ó Deus, a Tua vontade, para a edificação do Teu povo aqui presente e para a Tua honra e Tua glória. Isso é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, creio que os irmãos conhecem bem as Escrituras, o trecho que nós lemos, e nós vemos aqui uma sequência que Mateus está tratando. Se você voltar desde o primeiro versículo do capítulo 21,
nós começamos a perceber e entender o que Jesus Cristo está falando a esses homens. Do versículo 1 ao versículo 11, Mateus vai narrar aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na sequência, a partir do versículo 12, ele narra aquela cena que Jesus entra no templo e purifica ali o templo. Jesus, nesse momento, então, Mateus narra a partir do versículo 14, curas no templo. Veja só, o versículo 14 a 16, ele diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos chamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste perfeito louvor. Então, diante daquela cena, Jesus no templo, as crianças louvando, ele curando, aqueles homens ficaram indignados. Jesus então, na sequência, sai e encontra ali uma figueira que não tinha frutos. No versículo 19 nós vemos o seguinte: e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus sabia que não havia frutos naquela figueira, mas mesmo assim ele foi lá, para mostrar aos homens que ele tinha poder. Então, diante disso, Mateus vai narrar uma parábola agora sobre 2 filhos, parábola bem conhecida também, e nós vemos no versículo 31 e 32, quando Mateus diz o seguinte: qual dos 2 fez a vontade do Pai, diante daquele que perguntou: filho, vem, e ele disse que ia, e o outro disse que não, e acabou indo. Então, o segundo, declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes acreditaram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para credes nele. Então nós chegamos no texto que nós lemos. Jesus então chama a atenção daqueles homens e começa dizendo: atentai, prestem atenção, pare o que vocês estão fazendo agora e ouça esta parábola, ouça uma nova parábola, ouça outra parábola. Então ele passa a narrar a parábola que nós lemos. Nessa parábola agora nós vemos claramente que a vinha, ela representa a nação de Israel, um povo a quem Deus cuidou, criou e colocou ali para reinar. Mas veja que a parábola vai narrar os lavradores como sendo os líderes religiosos de Israel, que não estavam dando atenção àquele que estava falando com eles. Os mensageiros são os profetas que vieram e anunciaram o Senhor. E por fim, nós vemos o Filho, que é o próprio Jesus Cristo, o qual falava com eles. Nós vemos aqui o amor de Deus para nós, para com a sua igreja, para com o seu povo. Veja o texto, meus irmãos. Versículo 33. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe,
construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Veja, ele era o dono da terra, ele era o dono do lugar, ele mesmo preparou a terra, ele mesmo cuidou de plantar aquela vinha, ele mesmo construiu ali uma sebe, cercou aquela vinha para que animais não viessem, edificou ali uma torre para cuidar daquela vinha contra inimigos. Veja que o texto nos diz que ele cravou um lagar, ele preparou ali o lugar para a colheita das uvas, para que as uvas fossem preparadas para o consumo, para o vinho. Ele esperava receber os frutos daquela vinha, ele tinha a convicção de que aquela vinha daria frutos. Tudo isso nos mostra essa confiança deste dono da vinha. Ele preparou todo o terreno, construiu aquela vinha e deixou ali à disposição para que aqueles homens apenas cuidassem daquele lugar. Deus nos revela esse grande amor para conosco. Ele criou todas as coisas, Ele nos criou, somos feitura dele. O texto, no entanto, vai dizer que esse dono da vinha, depois de preparar a terra, plantar a vinha, deixar ali tudo pronto para a colheita, se ausentou do seu país. Veja o versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Passado então o tempo, aquele dono da vinha chama então os seus servos e o envia para receber os frutos daquela vinha. E qual não é a surpresa quando aqueles lavradores, ao invés de entregar o fruto da vinha àqueles homens, eles maltratam, eles batem, eles matam esses servos que estavam ali simplesmente para fazer o combinado, para levar o fruto da colheita, a parte que cabia ao dono da seara. Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele estava aguardando receber aquela colheita, mas a verdade é que aqueles homens não ouviram esses servos, rejeitaram esses servos. Mas mesmo assim, diante de várias rejeições, nós vemos a longanimidade de Deus. O texto nos fala que Ele enviou enviou outro, enviou vários servos, até o ponto de enviar o seu próprio filho para receber a colheita. Veja a partir do versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, matando a outro e a outro apedrejando. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo e apedrejá-lo, apoderemo-nos de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e mataram. Aquele dono da terra, que havia preparado a terra, que havia deixado tudo pronto para que aqueles
homens cuidassem da vinha e colhessem o fruto, e entregassem então parte da colheita, como qualquer um contrato de arrendamento, até mesmo nos dias de hoje. Eles ignoraram totalmente o que eles estavam ali para fazer, e queriam apoderar de todo o fruto de seu trabalho, todo o fruto da videira. Mas aqui nós vemos como o nosso Deus é longânimo. Quando nós olhamos, meus irmãos, nós vemos que esse texto, ele é uma passagem bem conhecida do povo. Ela é retratada também pelo profeta Isaías. Se você puder, abra as escrituras lá em Isaías capítulo 5, versículo de 1 a 7. Ora, cantai ao meu amado um cântico do meu amado a respeito da sua vinha. E o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, secou-a, limpou-a das pedras e plantou-a de vide escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Eles esperavam que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e os homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vós fazeis saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas secarão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordens, e que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Esse desejou que exercessem juízo, e eis aqui quebrantamento da justiça, da lei, justiça, e eis aí o clamor. Veja, Isaías está narrando aqui a mesma figura, a figura de uma vinha que foi plantada, foi protegida, foi cultivada, e esperava-se então que se produzissem bons frutos, mas não foi isso que o agricultor teve, não foi isso que veio no final da colheita. Então, o que Isaías está dizendo é que ele destruiu ali a sebe, aquilo que lá no texto que nós estamos expondo, o dono da terra havia construído para afastar os animais. Aqui Isaías diz que ele vai destruir a sebe para que os animais entrem e tornem essa vinha como pasto. Ele vai destruir a torre. Ele não quer mais, ou ele não está mais cuidando desta vinha, mas ele está aqui preparando o terreno novamente. O texto aqui de Isaías nos mostra que essa vinha é a casa de Israel. E Jesus está falando agora com os principais, com aqueles que deveriam estar cuidando desta vinha. Jesus, se você voltar a alguns textos anteriores, versículo 16, versículo 17, capítulo 16, capítulo 17, capítulos 20, Jesus vai falar que esses homens iriam matá-lo. E agora Jesus fala diretamente com estes homens. E ele narra sobre isso. Jesus aqui está falando de sua longanimidade. Jesus está falando que enviou os seus servos para buscar o fruto. Jesus está falando que o dono daquele terreno mandou o seu próprio filho. Aqui fica claro,
quando nós lemos Hebreus capítulo 1. Nós nos lembramos desta fala de Jesus, quando o escritor de Hebreus nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente amor do que eles. Agora, através do seu Filho, aquele dono espera receber o fruto da terra. Mas os ouvintes de Jesus, aqueles que estavam ouvindo esta parábola, ao invés de buscar o arrependimento, eles já tramavam a morte de Cristo. Isso nós veremos lá no último versículo deste capítulo. Mas Deus também, ou melhor, mas esse texto aqui nos mostra que Deus é justo. Deus é justo. Veja a partir do versículo 40. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que remetam os frutos aos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-los, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Veja que o juízo de Deus é revelado aqui quando esses homens rejeitam o seu amor. Eles eram um povo, mas Deus nos mostra que agora, isso que o dono da terra havia dado a eles, seria tirado deles e procurado outros lavradores para a terra. O filho, rejeitado pelas autoridades daquele templo, virá a ser a pedra angular, a principal pedra, a qual o edifício será fundado, a qual será sustentado todo o edifício. Jesus estava falando de si mesmo. Jesus estava anunciando àqueles que estavam ali para ouvi-lo, que ele era o Filho de Deus, e sobre ele a igreja seria edificada. Jesus está dizendo a eles que tiraria todos aqueles benefícios, aqueles privilégios dele, e entregaria a outros. Mas perceba, meus irmãos, que aqueles homens entenderam a mensagem, entenderam que Jesus estava falando deles, mas isso não gerou ali arrependimento em seus corações. Pelo contrário, eles tramavam prender Jesus e matá-lo. O que será feito na sequência do relato de Mateus? Texto muito conhecido, o texto de João, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia. Nós vemos João narrando a partir do versículo 10. João
capítulo 1, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nós vemos aqui, Deus falando sobre a nação de Israel. Nós estamos diante de um texto que Mateus está narrando Jesus Cristo falando aos principais daquele momento, aqueles que instruíam, que deveriam observar a lei. Ele está dizendo que eles são aqueles maus lavradores, que não estavam ouvindo a voz do Senhor, não ouviram a voz dos profetas, não estavam ouvindo agora o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui que Jesus veio ao mundo para um novo momento, para salvar, para remir aqueles que estavam perdidos, para ser a principal pedra, a pedra angular, aquela sobre a qual seria edificado um novo edifício, a principal pedra, o fundamento da igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, às vezes nós vamos à igreja, às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, às vezes nós estamos aqui todos os domingos, temos ouvido a mensagem, e como nós temos levado isso aos nossos corações? Como nós estamos nos comportando diante da pregação do Evangelho? Tem uma passagem, uma outra parábola muito conhecida também, de dois filhos que não aproveitaram o privilégio que tiveram. Essa parábola narra a história do filho pródigo, que talvez você conheça. Eu quero ilustrar este trecho usando essa outra parábola, porque essa outra parábola, a parábola do filho pródigo, às vezes eu fico pensando, quem é o pródigo da parábola? Será que o pródigo é aquele que não reconheceu que seu pai ainda estava vivo, mas pelo contrário, procurou o seu pai não contente com a situação e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Pegou a sua parte da herança e foi para fora das terras do seu pai, e lá ele gastou, lá ele não aproveitou o que ele tinha. Mas a história narra um outro filho também, que ficou na terra, continuou trabalhando. Mas a história diz que quando esse filho que voltou, o pai se alegrou e fez ali uma festa para recebê-lo. E o filho que ficou, ao ouvir o som daquela festa, pergunta: o que está acontecendo? Então, alguém que estava ali próximo a ele disse: o seu irmão, aquele que pegou a herança do seu pai e foi embora, voltou, seu pai está muito contente. Então esse filho que estava ali trabalhando, que estava ali na terra, procurou seu pai e disse: pai, eu estou aqui todos os dias contigo, trabalhando da manhã até a noite, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus filhos. Os irmãos, o que me intriga é a resposta do pai àquele filho. Ele diz: filho, tudo o que eu tenho é teu.
eu tenho só 2 filhos, este que foi e voltou, e o outro que é você. A herança já foi repartida, o outro filho já levou a parte dele, tudo o que está aqui é teu. Você está questionando a mim o não ter te dado um cabrito para celebrar com seus amigos? O cabrito é teu, é parte da tua herança. Você não está aproveitando a tua herança, a tua parte da herança. Por isso eu digo, será que quem é o pródigo? Aquele que não aproveitou a herança do pai fora das terras do pai, ou aquele que não aproveitou a herança do pai dentro das terras do pai? Meus irmãos, por que eu estou ilustrando com essa passagem? Porque nós vemos aqui um grande privilégio que aquele povo, o povo de Israel tinha. Quando Deus criou todas as coisas, criou aquela nação para ser o seu povo. Aquele povo era um povo privilegiado, mas eles não aproveitaram esse privilégio. Assim também aquele filho que estava na terra, dono, proprietário, a herança era dele, ele não aproveitou. E você? 1 Pedro vai nos dizer que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa, o povo dele. A pergunta é: você tem aproveitado o privilégio de poder se reunir aqui nesta manhã e adorar ao Deus Criador de todas as coisas? Hoje pela manhã, ao sair de casa, eu peguei o meu celular, abri o aplicativo, o Waze, e digitei Igreja Presbiteriana Vila Guarani, e ali eu encontrei o endereço, o horário do culto. Eu sabia que naquele lugar o povo de Deus estaria reunido para adorá-lo. Às vezes nós nos reunimos aqui para orar, para interceder pela igreja perseguida. Muitos irmãos ao redor da terra não têm o mesmo privilégio que você tem. Muitos não podem usufruir do privilégio de ter a palavra de Deus em suas mãos. Muitos não podem ter o privilégio de, com as portas abertas, divulgar na internet que estarão reunidos para adorar ao Senhor. Como você tem aproveitado este privilégio de estar em um lugar que você pode falar do Evangelho de Deus? Como você tem aproveitado a oportunidade que você tem de todos os domingos, dia do Senhor, se reunir aqui para ouvir a voz do Senhor? Talvez você seja como esses lavradores, que têm desprezado os servos do Senhor, que têm subido aqui para falar contigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: não seja como estes homens, que mesmo tendo reconhecido que Jesus falava com eles, não se arrependeram. Versículo 44 e 45 e 46 diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falavam, e conquanto buscaram prendê-lo, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se arrependeram de ter desprezado os profetas. Eles não se arrependeram de estar desprezando o próprio Jesus Cristo. Hoje, a palavra do Senhor está sendo lida, você está ouvindo a palavra do Senhor, que você não despreze a palavra de Deus.
Muitos têm se levantado hoje e se colocado como apóstolos, mas os apóstolos são aqueles que ouviram a palavra do Senhor, foram testemunhas de Jesus Cristo, e estabeleceram ali os fundamentos da igreja, e hoje você tem esses fundamentos em tuas mãos. Esse fundamento é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a pedra angular, é sobre Ele que a igreja de Deus tem sido erguida dia após dia. É sobre este fundamento, é sobre esta pedra que nós recebemos o direcionamento para as nossas vidas. Aqueles homens deveriam estar produzindo e entregando os frutos nesse momento ao Senhor, que havia plantado aquela vide. Você é uma igreja que produz frutos? Você é uma igreja que produz frutos? Nós vimos, na verdade, que Jesus, antes de contar essa parábola, ele passou por uma árvore, uma figueira, e não encontrou frutos naquela árvore. Nós vimos que ele, não tendo encontrado, ele fez com que ela secasse, para nunca mais produzir frutos. Nós precisamos ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto. Nós precisamos produzir frutos para o Senhor da seara. Nós não podemos desprezar a mensagem de Deus. Nós não podemos ignorar que nós somos o povo de Deus. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à palavra do Senhor e produzir estes frutos. Essa parábola, meus irmãos, nos narra sobre um Deus que é bondoso, um Deus que é amoroso. Essa parábola nos fala sobre a bondade de Deus ao construir, ao edificar, ao preparar, a deixar tudo pronto para o seu povo. Nós vemos nessa parábola a longanimidade de Deus. Longanimidade é quando Ele se tarda em irar. Deixa eu contar aqui para vocês entenderem. Eu já fiz algumas corridas de rua. Corria, nessas corridas tipo São Silvestre, que é a mais conhecida. E confesso para os irmãos que às vezes eu me cansava no meio do percurso e dava vontade de parar, mas então eu olhava um ponto distante e falava: eu vou até aquele lugar, até aquele ponto, e continuava correndo até aquele ponto, mesmo já tendo chegado no meu limite. Longanimidade é mais ou menos isso, é quando a paciência chega no limite. Deus ainda é longânimo para conosco. Essa parábola fala da longanimidade de Deus, que enviou seus profetas, que foram mortos por aqueles lavradores. Mas essa parábola fala do amor de Deus, ao enviar seu Filho. Nós somos lavados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesta manhã você pode se arrepender dos seus pecados, se arrepender de todas as vezes que você ouviu a voz do Senhor e desprezou esse privilégio. É por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a pedra angular, que nós somos lavados e redimidos. Ele é o nosso Salvador. É por meio dele que nós podemos olhar para frente e saber que a morte não tem mais poder sobre nossas vidas. Como disse certa vez um pregador, Joe Owen, a morte da morte, na morte de Cristo, Ele morreu para que nós tenhamos a vida eterna. Nós precisamos olhar para as Escrituras e nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa parábola nos fala dessas três coisas: da bondade, da longanimidade e desse amor eterno de Deus para com o teu povo. Atente-se, meus irmãos, para a palavra do Senhor que tem sido pregada, e seja uma igreja que produza seus frutos no tempo certo. Oremos, meus irmãos. Bendito Deus, nós louvamos o teu santo nome pelo teu amor e o teu cuidado com o teu povo, com a tua igreja no decorrer de toda a história. Sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que são chamados segundo o teu propósito. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso e longânimo. Muitas vezes nós temos pecado contra ti, mas o Senhor nos ama. O Senhor enviou os teus servos, os profetas, o Senhor enviou ao teu povo a tua palavra, e nós temos o privilégio de poder ouvir a tua palavra, ler todos os dias, ó Deus, levá-la no nosso pensamento e meditar nela dia e noite, que possamos aproveitar esta oportunidade. O Senhor nos enviou o seu Filho amado, para que por ele o teu povo possa ser eleito, ter a certeza da vida eterna. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Hoje, para todos sempre, nós oramos por ele. Amém.